Atos capítulo 5, abram suas Bíblias em Atos capítulo 5. Nossa história, ela tem 3 partes. Atos capítulo 5. A primeira, a morte de Ananias e Safira. Por que eles morreram? Porque Deus matou eles. Segundo, Pedro é preso, juntamente com João e todos os outros apóstolos, eles são presos. E terceiro, qual que é a decisão do Sinédrio? Que o Sinédrio toma, o Sinédrio é o Supremo Tribunal dos Judeus, né, vamos dizer assim, nos dias de hoje no Brasil, o que eles decidem em relação aos apóstolos. Atos capítulo 5. Para entender o capítulo 5, temos que reler o versículo 36 e 37 do capítulo 4. José, a quem dos apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Essa primeira palavra, no capítulo 5, entretanto, ou porém, ou mas, ela faz uma comparação, um contraste, uma oposição ao que foi dito anteriormente. Tipo, fulano é bom de bola, mas... Então você fez o elogio, mas então vai vir uma crítica depois disso. Então primeiro fala que José, cujo nome foi Barnabé, ele vendeu uma propriedade que ele tinha e ele deu todo o valor para a igreja fazer a distribuição. A igreja, lembrando que a igreja primitiva de Jerusalém, isso não é algo normativo, né? No sentido, tá vendo? Tá aqui, ó, vende tudo que você tem e entrega aqui nos pés do João de Deus, vem cá e faça isso. Não, isso não é bíblico, ok? Tem motivos específicos, você vai estar estudando isso também ao longo do estudo de Atos. E Barnabé era levita. E talvez você lendo, surgiu uma dúvida: como que Barnabé, sendo levita, tinha terra? Porque os levitas das 12 tribos de Israel, eles não tinham terra, eles não tinham herança, né? A gente leu lá dentro a parte da divisão, da rebelião, né? As 10 tribos seguem Jeroboão e apenas Judá, mas Judá e Benjamim são 2 tribos que seguem Davi. Então, mas os levitas não, eles não tinham terra. Provavelmente essa terra era da esposa dele, muito provavelmente da esposa dele, que poderia muito bem não ser uma levita, pode ter sido de herança. Então o que importa é que ele tinha essa posse, essa terra, né, na ilha de Chipre, ele vende, então ele deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Não era o local que ele vivia, era um local um pouco distante, então ele vende. Entretanto, Ananias e Safira, peças fundamentais da lição de hoje, eles não fizeram o mesmo. Então aqui a intenção do autor, Lucas, que escreve Atos, ele tem a intenção de fazer um contraste, falar, olha, Barnabé vendeu e entregou todo o dinheiro. Entretanto, Ananias e Safira não fizeram isso. Fala que certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e ele, de acordo com a sua mulher, reteve parte do dinheiro, levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. O pecado de Ananias e Safira aqui não foi não ter dado todo o dinheiro. Pedro mesmo vai dizer, a propriedade de vocês, o dinheiro é de vocês, você faz o que você quiser. Isso não tinha uma ordem, tá vendo? Aí o cara que quer enganar, né? Ele vai ler só o 36, o 37, o 4, tá vendo? Vende tudo que você tem, não faz isso, não. O cara vai pegar do seu dinheiro, não faz isso não. Então vai comer um churrasco às suas custas, não faça isso, vai viajar às suas custas. Aqui não é algo obrigatório, ok? Mas toda a igreja fazia isso. Muitas pessoas chegavam e cada um entregava quanto quisesse. O problema de Ananias e Safira, o pecado deles não foi de ficar com parte do dinheiro, foi ter mentido que deu o dinheiro todo. Eles podiam ficar com todo o dinheiro se eles quisessem, podiam dar menos do que eles deram, mas falar, olha, eu vendi e está aqui, vou dar isso aqui, vou dar isso aqui, e é pronto, o dinheiro é deles, a terra é deles, não tinha uma norma obrigando. Porém, eles quiseram pagar de espirituais, quiseram copiar Barnabé e os demais perante toda a congregação, e eles coagiram, e eles não coagiram não, eles trabalharam de forma, eles colaboraram um com o outro, então de comum acordo, juntos eles combinaram para tentar enganar o povo de Deus. E de certa forma, mentir ao Espírito Santo, é a expressão que Pedro vai usar aqui.
Então o problema foi que eles mentiram quanto ao valor. Eles falaram, não, vendemos e o preço da minha propriedade que eu vendi é tanto, tome. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então ele fala: como assim? Você reteve parte do campo? Ele pergunta: conservando porventura não seria teu? Seu talento é vendido, é seu. Para que fazer isso? E se você quer doar um pouco, beleza, mas não precisa mentir falando que você deu todo o dinheiro. Muito provavelmente Pedro aqui, ou ele sabia de qual que era o valor do campo, né? Ou ele perguntou para alguém que entendia, ou muito provavelmente o Espírito Santo mesmo, de forma sobrenatural, revelou a ele que o valor não tinha sido total. Tá desligado no ventilador? Vocês não querem? Tô sentindo falta. Aí você tava soprando minha cara, eu desliguei, né? Como reclamou de calor? Povo não, Mavi. Povo Mavi. Mavi tá lá no céu, velho. É mesmo, né? Então vira ele pra mim, pode virar aqui. Ó, vou deixar você. Vou colocar no fundo. Não, tá Maravilha. Tá. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Pedro falou: o trem é seu, moço. É seu. Vendendo ou não vendendo é tudo seu. Ok? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Deus não pode ser enganado. Não é possível mentir para Deus. O Pedro quer dizer que, de certa forma, é como se eles, entre aspas, entendam o que quer dizer, convidassem o Espírito Santo a mentir junto com eles. Para falar: olha, tá aqui, ó, Deus tocou no meu coração para me doar todo o meu terreno. E eu doei todo o valor do meu terreno, sendo que, na verdade, eles pegaram parte do dinheiro e não doaram ele todo. É como uma pessoa que fala: olha, Deus me revelou isso, e fala para você que ela não tem certeza se é aquilo. Então é a mesma coisa, está colocando o nome de Deus na sua mentira. Ananias e Safira colocam o nome de Deus na mentira deles. Então eles mentem para Deus nesse sentido. Deus não pode ser enganado, entendam. É que nem uma criança tentando mentir o pai para a mãe. O pai e a mãe sabem que a criança está mentindo, por mais que ela está mentindo para o pai e para a mãe. Mas não quer dizer que o pai e a mãe estão sendo enganados. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quem não vai pôr a barba de molho? Peraí, o cara tentou enganar os apóstolos e foi de lasca, né? O cara morreu, caiu duro no chão, não teve nem chance, não foi nem chance de julgamento nem nada. Caiu na hora, pá. Todo mundo então ficou com grande temor na medida que a história foi se espalhando. Porque isso aqui não foi algo feito secretamente, foi feito na frente de algumas pessoas. E eles viram e saíram contando a história. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Falar para moços, talvez em algumas versões de Bíblia, pode estar jovens. Então a gente vê aqui que os jovens, eles eram parte ativa da igreja. Então os jovens é que carregam, na soltar jovens, os jovens é que vão e tomam a frente na tarefa, os jovens que vão e carregam o corpo. E mais uma vez, a gente vai ver os jovens aqui em atividade nessa passagem. Então isso é uma coisa fundamental para toda a igreja. Uma juventude forte, uma juventude animada, uma juventude disposta a trabalhar, disposta a servir. Porque existem algumas funções que para a gente é muito mais fácil do que para os adultos e pessoas de terceira idade. Então quem pôs, por exemplo, para a gente ontem, pegar e tirar as cadeiras e colocar ali. Quem pôs depois recolher as cadeiras? Para a gente não custa nada. Mas para a tia de Mé, tadinha, já vai ser mais difícil. Tia Cleide, né? Pegar lá. Então, a gente, enquanto juventude, temos que ser como os jovens da Igreja Primitiva de Jerusalém. Jovens ativos, dispostos a servir a igreja, ok? Um dia nós seremos adultos e iremos entender por que eles são tão parados assim. Por mais que uns é mais animado, né? Uns é mais animado. Então, juventude, vamos seguir Atos 5:6. Versículo 7. Quase 3 horas depois, encontrou com a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Safira estava moscando, não sabia de nada que estava acontecendo. Ninguém falou para ela. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. É que Pedro falou o valor que Ananias disse para ele, né? Então Ananias falou: olha, você falou vendendo por dinheiro por tanto, e Pedro pergunta: você vendeu por tanto? Aí ela: sim, foi por esse valor. E aqui a gente vê que Safira compactua com o pecado de seu marido. E muitas vezes não é assim. Não tem um casal que os dois não valem de nada? Não tem um casal que os dois são bons?
ou às vezes um nem tanto, mas aqui é a primeira opção, um casal que os dois não valem de nada. Então o marido está prestes a cometer um erro, certamente se deve ao dele, e a mulher apoia a ideia dele. Ao invés dela aconselhar e falar, não, né, da mulher ser sábia nessa hora, a mulher sabe edificar sua casa, não faça isso não, Ananias, isso não é correto. Para quê? Ou não entrega nada, ou então fala que a verdade, fala que não está entregando o valor total. Não, ela, vamos fazer isso mesmo. Ela concorda, compactua com ele. Homens, cabeça das casas, não façam isso. Não conduza sua esposa à perdição. E mulheres, não caia na perdição ao seu marido. Aqui a gente vê o limite da submissão bíblica que a mulher tem ao marido. O limite é a submissão a Cristo em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 13 fala sobre o nosso dever de obediência ao Estado, mas ele é limitado a eu só obedeço o Estado até onde eu não entro em contradição com a vontade de Deus. Lá em Efésios 6 fala que a gente tem que ser obediente aos pais. Até quando eu não preciso deixar de obedecer a Deus para obedecer meus pais? Então tá, eu sou uma esposa submissa ao marido, submissa nos sentidos bíblicos, é claro, mas até o ponto em que ele não quer, né, descumprir ou fazer algo contrário à vontade de Deus. Esse é o limite, ok? E Mavi, faz a chamadinha para nós, porque a Cadenetinha tá... Ô, puxa! Que não tem a Cadenetinha hoje. E ela falou, sim, foi por esse preço aí mesmo que eu vendi. Tomou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta e levando, sepultaram junto ao marido. Então aqui a gente vê, ele fala, na mesma hora, ele fala, tá vendo ali, ó, aqueles ali, ó, sepultaram seu marido, eles vão sepultar você também. Pum, ela morreu. Essa palavra grega para expirou, ela tem a ocorrência apenas aqui em Atos, porque Lucas era médico, e Lucas ele usa alguns termos, né, bem específicos na medicina. Então essa palavra no grego para expirou é uma palavra que Lucas gosta de usar, ele usa com frequência, ele usa uma vez para Ananias, uma vez para Safira, ele usa em outras passagens aqui em Atos também, ok? E também em Lucas. Então Lucas tem esses detalhes, por ser um médico, um estudioso, ele usa alguns termos técnicos. E mais uma vez, quem vai lá fazer o serviço? Os jovens. É claro também que não estou pedindo, sempre falo isso aqui quando falo sobre serviço, eu sempre falo sobre não explorar, eu sempre falo exploração também. Claro que tem gente que tem hora que você olha assim, você pensa, rapaz, aí sobe pro sul, você tá colocando lá, não, agora todo mundo vai nós. Não, a gente pode ser bobo também, né, gente? Mas a gente tem que ajudar, né? Serviço, né? Rigor. Só que tem gente que abusa da nossa boa vontade também, né? Então, vamos ter essa consciência também, quando a gente for adultos, a gente não seja adultos que abusem da boa vontade dos jovens também, né? Bora lá. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Eles estavam juntinhos na hora de mentir e foi sepultado juntinho também, né? E aí todo mundo ficou com muito medo, porque, cara, você tá doido. Peraí, os caras venderam propriedade, entregou só uma parte dele, morreu. Então os crentes que não eram verdadeiros, os crentes mais superficiais, pessoas que muito provavelmente se aproximaram com segundas intenções, pessoas que não tinham uma fé autêntica e verdadeira, eles ficaram com medo. Por quê? Porque os caras morreram, velho. Os caras morreram na hora, na frente de todo mundo viu e presenciou essa cena. Esses jovens que carregaram, eles estavam lá perto, provavelmente. Então eles carregaram um pouco. Então, eles viram Ananias morrer, viu Safira morrer também, caiu durinho os dois. Então, eles ficaram com muito medo. Eles entenderam nesse dia que as coisas concernentes a Deus são coisas sérias. Deus é sério. Então tenha respeito, tenha reverência. Deus é algo sério, e Ele sabe, Deus sabe, Ele conhece o coração, Ele sabe das suas intenções, você não consegue enganar Deus. E pior ainda, usar o nome de Deus para tentar enganar outras pessoas. Lohan, mas esses caras, esses falsos profetas que tem aí na internet, esses caras que vendem R$500 aqui, ó, tá aqui o sopro de Deus, use aí que você vai ser curado de qualquer coisa. O cara que manda eu vender tudo, entregar para ele comprar gado, para ele viajar, João de Deus, eles estão enganando os outros, em nome de Deus, falando que Deus revelou um negócio para ele, não revelou foi nada. Eles não morrem. Por que eles não morrem? Por que
parece que Ananias e Safira foram punidos de forma muito mais severa do que vários outros que a gente encontra no próprio livro de Atos. Parece que o pecado deles foi mais imperdoável, parece que Deus foi mais rígido ainda, mais duro com eles. Tem vários motivos. Um é o motivo que eu já falei, o fato deles terem colocado Deus junto com a mentira deles. Quanto a esse que eu falei, fiquem tranquilos que eles serão punidos, ok? Cedo ou tarde serão punidos. E outro aspecto é, Deus está aqui definindo os parâmetros para ser da sua igreja. Definir os parâmetros para ser membro da igreja de Cristo, para você fazer parte da comunidade cristã. Então ele está definindo aqui quais são os parâmetros, que Deus é um Deus santo e que ele exige santidade. Então, se o pessoal engana e se sai bem, meu amigo, aí vira o que está hoje, né? Vira o que está hoje. E naquela época também, vamos lembrar que é uma época de muito, a gente tem mais sinais miraculosos, bem mais do que hoje em dia. Mais uma vez, não sou cessacionista, não acredito que os dons espirituais cessaram, a gente tem os dons espirituais sim, porém todos temos que concordar que eles vêm de um jeito muito extraordinário para cumprir um propósito bem específico no livro de Atos. O dia que você vê alguém fazendo oração na cadeia e ela arrebentar, tem um terremoto, arrebentar, os caras sair, aí a gente conversa. O dia que um anjo vier e libertar o povo, libertar pessoas presas, aí a gente conversa. Ok? O dia que você vê pessoas sendo ressuscitadas, demônios sendo expulsos em massa, não estou falando de vídeo charlatão, mentiroso na internet, não. Estou falando de vídeo real. Uma pessoa curar mesmo, assim, relembrando o que é o dom de cura. O dom de cura não é eu orar por você e talvez você ser curado. O dom de cura, eu oro e você é curado, 100% de certeza, garantido. Isso é o dom de cura de verdade. É o dom de cura que os apóstolos tinham. Então, o dia que a gente vê esses sinais e com a frequência que tinha aqui, com a intensidade que tinha aqui, aí a gente conversa. Então todos eles concordaram que tinha um propósito específico. Não estou falando que essas coisas que eu mencionei aqui não podem acontecer. Eu acredito sim que elas podem acontecer. Se for a vontade de Deus, elas acontecem, Deus usa. Porém, não dá para comparar a igreja primitiva de Jerusalém com nenhuma igreja nos dias de hoje. É impossível comparar. Não tem como. Porque aí o povo quer comparar só a parte sobrenatural. Então vamos lá, o povo estava vendendo suas terras e doando, vai fazer isso? Você não vende nem sua moto, você doar, rapaz, vendendo sua terra. Assim, Ananias e Safira, eles eram discípulos de um, assim, andavam com os apóstolos, ouviram falar de Jesus, ou só porque está na Bíblia, eles não vão fazer também? Não, eles provavelmente foram desses 5 mil que foram acrescentados, que criam com a pregação de Pedro. Entendeu? Já não. Nossa, foi bom você falar, lembrei. Outro aspecto dessa questão dos sinais e maravilhas também é isso. Os sinais e maravilhas sempre vêm acompanhados da palavra. Grave bem essa frase. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é um meio para que o evangelho seja pregado. O milagre não é um fim em si mesmo. Fez um milagre, maravilha, vamos embora, é isso aí, missão cumprida. De modo nenhum. O milagre, não é um fim em si mesmo, ele é um meio para a pregação do evangelho. A palavra de Deus é que converte. Ok? A gente vê que Jesus, quando ele multiplica os pães e peixes, quando ele multiplica os pães e peixes, a multidão toda vai atrás dele. Ele vai para o outro lado do rio, né? Do mar, eles volta, a multidão, ô mestre, onde é que você estava? Ela está saindo de cachaça, qual será essa cachaça? Oh não, saudade, não sei o que, não. Em verdade vos digo, vocês não me procuraram porque ouviram as palavras que vêm do Pai. Vocês me procuraram porque comeram pão e vos fartastes. Isso é, meu pão até encheu o bucho. Por isso que vocês vêm atrás de mim, tá com saudade de mim, não é? Então, milagres trazem pessoas interesseiras, sem dúvida nenhuma, mas a palavra de Deus transforma. Porque é muito fácil querer servir a Deus sabendo que vai ter pão e peixe todo dia, né? Maná caindo do céu. Se tiver uma cobra picar nós, está tranquilo, Deus protege nós do veneno da cobra, ele abre o mar para a gente se eu preciso. Olha aí que legal, cura o cara mentiu, morreu. Agora eu quero ver você servir a Deus ouvindo a mensagem do evangelho, que é extremamente confrontativa. Como fala em Hebreus, que ela é uma espada de Deus que penetra o coração e fala, tá, você quer ser meu discípulo, negue a você mesmo, abandone suas práticas e sigam-me, seja verdadeiramente meu seguidor. Como está na camisa do acampamento, siga-me, abandone, negue a você mesmo. Você quer, aí você vê a pessoa convertida, entende? E alguns Nicodemus falam, né, que você vê que a pessoa converteu quando o bolso é convertido. A pessoa não tem dificuldade em ofertar, entendendo que dá o valor que você quiser. Nunca foi sobre o valor. Quem lembra da viúva? O
Os caras chegam lá com sacão de ouro, propositalmente mostrar, né, que eles estão dando muito dinheiro. A viuvinha vai lá dar uma moedinha, e nem de ouro, eu esqueci qual que é o tipo da moeda delas, mas que vale menos, são as moedas mais baixas que tinha na época. E mesmo assim, Jesus fala, ó, ela doou tudo, ela doou mais também, em questão de valor não, porque ela doou com o coração, ela não doou para aparecer para os outros, ok? Então nunca é sobre o valor. É sobre Deus quer o seu coração, Ele quer você por inteiro, sua vida. Ele quer dedicação, Ele quer suas mãos, Ele quer sua mente, Ele quer seu tempo. Ele quer que você seja servo dEle. Então aqui eles morrem para definir os parâmetros, ok? Então Deus, ó, se aproxima de mim, mas tire as sandálias, pois o local que você está pisando é santo. Então eu sou santo, Deus exige santidade também. E outra coisa dos sinais maravilhas, eles também serviram para confirmar a autoridade dos apóstolos. Jesus, e vou repetir isso mais uma vez, se Jesus vem, ele não realiza sinais maravilhas, os judeus tinham razão em crucificá-lo. Ele seria só mais um charlatão, conforme vamos ver isso lá no final do livro, do capítulo 5 aqui, terceira parte. Então eles teriam total razão, eram certinhos. Jesus prova que ele é Deus, que as profecias bíblicas do Messias, do Mashiach, do ungido, apontam que ele faria aquilo que Jesus fez. O problema é que os judeus não creram. E até hoje esperando o Messias chegar. Para eles, Jesus foi só um cara muito espiritual. Alguns falam que ele foi até um fariseu, mas não o Messias, não o Cristo ungido. E quando os apóstolos fazem sinais, Deus está mostrando, olha, Jesus realmente é o Messias. Então, através dos sinais miraculosos que os apóstolos faziam, Deus mais uma vez confirma para o povo que eles são Messias. Quem lembra de que Pedro falou no discurso, vimos isso na lição passada? Com que autoridade você curou esse cara? Esse parente de 40 anos. Jesus Cristo que vocês crucificaram. Ou seja, o milagre não foi em si mesmo, ele testemunha a glória de Deus. Ele é para a glória de Deus, não é para a sua glória pessoal, não. Quantas pessoas queriam ter um poder, né? Nossa, tá vendo? Eu sou o cara. Eu orei, o cara cura mesmo. Não tem vez. Demanda comigo, passa mal, deita na porrada. Chegou aqui, eu papo, repreende, não sai. Cara, a glória de Deus não é sua. E todo milagre ele tem um fim específico, ele tem um propósito, não é aleatório. Então aqui confirma, ó, os apóstolos que lançaram os fundamentos da igreja. Estamos lendo, inclusive, aqui algo escrito de um discípulo de um apóstolo. A maior parte do Novo Testamento foram os apóstolos que escreveram. O que eles escreveram é a palavra de Deus inspirada para nós. A Bíblia é a nossa regra de prática em fé, útil para ensino, toda ela é inspirada por Deus. E os apóstolos tinham essa autoridade de fazer isso, autoridade dada por Deus. Não é porque eles eram diferentes dos demais, foi pela graça de Deus, né? Eles foram homens, sim, exemplares, a gente não se espera na vida deles, mas pela graça de Deus eles puderam fazer o que fizeram. Então não esperem milagres sobrenaturais daquela época, hoje em dia. É impossível, né? E lembrando que esse é um daqueles 4 períodos que a gente já conversou, em que a gente tem mais milagres, né, sobrenaturais mesmo, sinais assim, em massa, acontecendo frequentemente, né, um após o outro, ok? Segunda parte, depois de acontecer isso aí, deu ruim, né? Porque muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, porque ele não cabia no templo. Então o povo ficava lá de fora, no pórtico, nos corredores, porque era muita gente para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então a gente vê aqui a separação, a gente vê a diferença do medo e do temor. A gente vê que uns chegam-se a Deus, chegam-se para ouvir a palavra de Deus com temor, outros com medo não ousam nem chegar perto. Que Deus é esse? Que o cara enganou ele matou ele e caiu tudo por terra na hora. Quem já ouviu aquela velha frase, não é um ditado: quem deve, teme. Quem deve, teme. Tem até uma parte naquela música Limitado 2 que fala: olha o pregador cheio de unção, desbloqueia o telefone e deixa ele 15 minutos na minha mão. É isso. Se você não deve, você não teme. Fala, não, pera aqui, ó. É claro que existe questão de privacidade, né? Privacidade é diferente de você ter alguma coisa para temer. Mas tá aí, pega, pode ver o celular não tem nada demais. Fala, então deixa eu assistir seu rotina por uma semana. Então, é isso. Então, quem deve temer? Então, essas pessoas não se aproximavam porque temiam. Estavam com segundas intenções, estavam mal intencionadas. Elas foram afastadas no primeiro momento. Hoje em dia, infelizmente, nossa igreja está cheia. Não nossa, São Luís do Norte, espero que não. As igrejas são cheias de pessoas
com segundas intenções, inclusive pessoas do púlpito, que está aí um grande problema. As pessoas heréticas, falam heresias no templo, que querem apenas arrancar a lã das ovelhas, não querem ser pastor de ovelhas. Do contrário, como disse Charles Spurgeon, né? R.R. Sproul, né? Ele fala que chegará um tempo em que não teremos mais um pastor pregando para as ovelhas, e sim um palhaço entretendo bodes. A gente vive essa época, sem dúvida nenhuma. A internet nos permite ver vários tipos de atrocidade. Cada IBGS direto estão mostrando uma velocidade aí semanal que eu fico estupefato mesmo assim, porque os caras se superam. É incrível isso. Toda vez os caras conseguem se superar em mim. Então, o povo quer ouvir a palavra de Deus. O povo quer ouvir. Então, o lugar está cheio. Então, vou colocar uma figuração aqui, ó. Suponha que o porte de Salomão é da porta para fora. Vocês estão no templo e a Ana e o Alex estão lá fora. Porque encheu, né? Encheu aqui dentro. Ele ficou lá fora para poder ouvir. Era tipo isso, só que imagine isso em milhares de pessoas ouvindo o Evangelho ao mesmo tempo. Ok? Ou tinha sede, queria ouvir a palavra de Deus. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Ok? Mais e mais. Cadê pergunta? Tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. Lucas, em primeiro momento, né, na contagem que foi feita apenas com os homens, ele cita só os homens, mas ele tomou cuidado de depois mencionar que não tinha só homens na igreja, para não correr o risco. Porque, gente, tem gente que acha qualquer brechinha na Bíblia para meter uma heresia. Até sem ter brecha, o povo quer meter heresia. Então, graças a Deus, né, Deus que inspira Lucas, ele coloca que mulheres também foram convertidas, para ninguém de alguma forma falar que é só homens. Não, homens e mulheres. Acredita-se que o número da igreja nessa época aqui, após essas coisas, facilmente poderia ter passado dos 10 mil. Porque naquela época, eu falei para vocês semana passada, né, em Atos 4, eram uns 8 ou 10 mil, provavelmente. Aqui acredita-se que já tinha passado de 10 mil membros. Como que todo mundo assistiu o culto ao mesmo tempo? Se metade for, já não tem como. Tá. Ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados os espíritos imundos, todos eram curados. Então você tem um dom de cura? Tem. Todos são curados? Não. Então você não tem um dom de cura. Todos eram curados. O dom de cura não falha. É uma autoridade que Deus apóstolo, Deus te dá, que você ora, a pessoa é curada. E quando Deus mesmo fala, já olhei uma pessoa que morreu outro dia, e a pessoa foi curada. Deus ouviu a minha oração e a pessoa foi curada. Isso é dom de cura. Qualquer um de nós pode orar por qualquer um de nós, e Deus pode ouvir qualquer um de nós e curar qualquer um de nós. Ele pode fazer isso. Agora, o cara tem dom de cura, então Deus vai curar 100% de certeza. É garantido. Todos aqui, é todo mundo, sem exceção, todos são curados. Ok? E corria um mito tão grande ao ponto de o povo ter uma crença de que só de passar pela sombra de Pedro eles eram curados, né? Esse versículo ele não indica que literalmente isso acontecia, mas sim que o povo tinha essa crença. Eles ficavam loucos. E a gente vê também que algumas pessoas, infelizmente, pensam que o milagre é um fim em si mesmo. Infelizmente, se aproximam de Jesus só para comer pão e peixe. Se aproximam dos apóstolos apenas para ter o seu problema resolvido. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Deixa eu falar uma coisa. Para seguir a Jesus, você vai ter problemas na sua vida também. A diferença é que é muito pior você passar os problemas sem Cristo e passar com Cristo. Aí está a diferença. Inclusive com Cristo, você passa problemas piores até, dependendo da situação, do que lá. Porque por causa de Jesus, você será perseguido. Você acha que a vida dos apóstolos foi fácil? Não foi fácil. Eles vão ser presos e feitados em breve. Estão lendo isso aqui agora. Já foram presos justamente uma vez. Eles só não apanharam porque eles temeram o povo. O povo ia, opa, o cara curou um carro paralítico, bacana. Cara, que motivo é esse? Não tem limite também para perseguição política. Tem limite, porque o maior cordeiro é o povo, conforme a gente viu semana passada. Ok? E as cidades vizinhas também ficaram sabendo. E aí a gente vê o ponto. Você tem que ser, de certa forma, tem na analogia, Jerusalém. De forma que seus vizinhos, isso é, as pessoas próximas a você, vejam Cristo em você. E queiram ficar próximas a você. Para poder serem parecidas com Cristo também. É claro que tem gente com segundas intenções, que querem apenas o milagre. É claro, mas nem todos eram assim. Temos a Ananias e Safira? Temos.
Esse, inclusive, é o primeiro pecado registrado da igreja primitiva, certo? E o povo aqui, ele se reunia, né? Se reunia, pode falar. Sobre a sombra curar, é um sim ou não, talvez? Talvez, são linhas de pensamento, mas a mais tradicional é que a sombra não curava, ainda que a sombra pudesse curar sim. Isso não impediria. Assim como Jesus curou apenas tocando a orla do manto dele, assim como Paulo também, lá em Atos, na casa dos 10, eu não lembro agora, lá na frente, ele também com alguns instrumentos de Paulo acontecia a cura, mas isso não era o comum, isso era o extraordinário, entendeu? Assim como a gente tem hoje em dia, né? Não, mas aqui, ó, esse óleo está rugido, o meu cuspe aqui cura, entendeu? Jesus curou com lodo, né? Então a gente vê assim, não, essa camisa é do profeta fulano de tal, use ela para Deus não atribui poder a objetos, e sim às pessoas, entendeu? Mas é claro que Deus pode estender, como foi o caso, né? Pela fé, a mulher foi curada tocando a orla do manto de Jesus. Então, acredita-se, tem as duas possibilidades, né? Que se era verdade, isso pode ser verdade, tranquilamente, mas acredita-se que na verdade era um boato que corria entre o povo. Porque o povo queria boatos. Não, peraí, não. Eu quero, assim como a mulher, não. Eu quero ao menos tocar na orla do manto dele e você não sou curado. Entendeu? Não temos registro, pelo menos nenhuma cura desse jeito. Jesus curava em pôr nas mãos, falando coisas, passando lodo, ou com uma palavra, né? O cara creu que não, pelo menos uma palavra você curado. Aí não, opa, vai lá, então pode falar pro filho do seu senhor que a sua fé salvou, a fé dele salvou ele. Entendeu? Então, mas tem a possibilidade de sim, de ser verdade sim. Okay? Então, talvez. Mas eu particularmente penso que era um boato isso um pouco. Mas de qualquer forma, o mais importante é Deus tem poder para curar da forma que Ele quiser. Ok? Show. Eu acho que esse João falou. Eu acho que poderia acontecer, né? Poderia facilmente. Facilmente. E tipo, dependendo se a pessoa tivesse muita fé, Muita fé, né, cara? né? Sim. Não nos apóstolos, mas sim. E a gente vê também isso, assim como, por exemplo, a mulher que tocou na orla do manto de Jesus foi curada pela fé dela, o cara pela palavra. Nem todo Israel tem fé como essa, só que nem em todo caso o milagre depende da fé de quem recebe. Como é o caso do paralítico, você tem ouro e prata e não tem não, levanta então aí, que fé cara tinha, entendeu? Então assim, a gente vê muitas pessoas que não tinham fé alguma e eram curadas, porque os endemoniados, o que é isso? Ela está com demônio no corpo. Então assim, o milagre ele acontece também pela fé de quem recebe, também, mas não necessariamente depende da fé de quem recebe, entendeu? Porque acontece nos dois aspectos, tranquilo? Beleza. Então aqui fala que eles se reuniam, eles sempre estavam reunidos, né? A palavra para reunião, a palavra para igreja que aparece aqui no Novo Testamento é eclesia. A palavra grega eclesia, ela significa um conjunto de pessoas reunidas em nome de Deus. Ela também era utilizada nas escritas, né? No grego clássico aqui, antigamente, para se referir também a um grupo de políticos reunidos com um fim específico, um propósito. Então, a eclesia significa isso, é um ajuntamento de pessoas reunidas com um fim específico. Então, igreja não é você sozinho na sua casa. Igreja é comunhão, é um conjunto de pessoas organizadas e estruturadas, ok? Então, tem uma organização, tem uma estrutura ali, não é algo bagunçado, certo? Algumas pessoas criticam muito as estruturas da igreja, as normas, as organizações, mas, cara, deixa eu falar uma coisa. O problema não é a igreja, o problema é as pessoas que estão lá dentro, né? Porque tem gente corrupto, tem gente que analisa essa feira da vida e está vivo, tem lobo em pé de cordeiro. E esse é outro aspecto que está esquecendo também, obrigado, meu Deus. Está esquecendo também outro aspecto do testemunho da igreja. Poucas pessoas mancham o testemunho da igreja. Então Deus mata a mesa dessa filha ali. Testemunho. Então, a sua conduta, a conduta de 5 de nós, aliás, 5 hoje não, a conduta de 3 de nós é suficiente para manchar toda a juventude batista em São Luís do Norte. Fácil. Então, só muito cuidado com como a gente age, as coisas que a gente fala, porque a gente tem que dar bom testemunho. E, infelizmente, as pessoas nos julgam por poucas ações e julgam o grupo inteiro. Não tem gente, o desigrejado ama falar, agora não é desigrejado.
O mau testemunho é o argumento do desigrejado. Tem gente na igreja que é muito pior que eu. Se for pra mim ir pra igreja, pra ser igual fulano, ciclano, ó, tá é o marido, moço. Ninguém vendo aí, ó, bate na esposa que ela. Se eu vir ser igual ele, nem quero. Nem quero. Nem quero. Então, não seja um argumento desigrejado, seja um argumento para que ele queira vir à igreja. E a gente vê mais uma vez, como eu falei, Atos é o livro disparado que mais vai falar a importância de estar congregando. Nós vamos bater muito nos desigrejados, aqueles que querem só pregação em casa, no YouTube, e louvar a Deus sozinho. E eu leio minha Bíblia aqui em casa, é isso mesmo, isso não é igreja, desculpe, isso não é igreja, ok? E não, mas o negócio é só fazer um culto no lar mesmo. Eu tenho um grupo aqui, ó, eu conheço, que a gente faz umas reuniões aqui, hora ou outra. Eu achei muito bom, que eu vi um cara comentando, cara, eu frequentei um grupo desses. Aí o grupo se organizou tanto que virou uma igreja e eu me tornei desigrejado de novo. Porque o caminho é frequentar uma igreja. Porque esse é o modelo que Deus nos deu. Inclusive através dos apóstolos. Então por isso que fala igreja primitiva, isso é as primeiras igrejas, Jerusalém, Antioquia. Jerusalém é a primeira. Então elas mostram isso. Comunhão, união, eclesia. Pessoas reunidas. Então agora os apóstolos vão ser presos, né? Continuar agora a segunda metade, a segunda parte. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então os saduceus ficaram com inveja. Por quê? Eles estão tendo mais destaque que a gente. Nós somos autoridades. O cara chegou agora sentando na janela, já chegou batendo pênalti. O que é isso? A gente é respeitado pelo povo, nós entendemos a lei. Como assim? Nós não temos poder político? Quem são esses analfabetos, esses letrados, esses galileus? Quem são eles? Poder chegar aqui e tomar o nosso lugar? Não acredito. Eu não estou falando de curar o paralítico, né? Eles curam. Não gostei disso, não gostei. Não gostei desse negócio, não. E a perseguição acontecia. Na semana passada a gente viu a diferença dos saduceus e dos fariseus, e um dos motivos da perseguição era justamente o fato de eles não acreditarem em ressurreição, né? Relembrando. Então, afirmar que Jesus ressuscitou, isso por si só afetava a doutrina deles. Os saduceus também perseguiram Jesus, mas os fariseus muito mais. Tanto que os saduceus são mencionados 14 vezes na Bíblia e os fariseus 100 vezes, bem mais, nem compara. Né? Isso aqui é uma das 14 menções. Mas os saduceus também perseguem agora, juntamente com os fariseus, perseguindo a Jesus. Okay? Todos eles se reúnem para persegui-los, porque ficaram tomados de inveja, um sentimento horrível. E eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Agora pensa bem, como nós vamos prender uns caras que está curando o povo? Deu trabalho para eles pensar em alguma coisa, tem que encaixar um motivo, cara. E a gente vê que quando as pessoas que têm poder político querem fazer uma injustiça, eles fazem. Para o judeu, neste período, acima do sinédrio, dessa galera aqui, só o Império Romano, porque eles estavam sob custódia do Império Romano, né? Estavam debaixo do domínio do Imperador Romano. Então, assim, eles tinham alguns limites, mas questões religiosas, e até civis, algumas, eram com o sinédrio. Resolvemos vocês, se precisar, o governo romano intervém, pode vir até nós, né? Tanto que Jesus, eles fizeram toda uma articulação política, porque eles queriam levar Jesus a julgamento romano, porque no sinédrio ele tinha sido condenado já. Só que só o Império Romano poderia matar, né? Então, para matar Jesus, eles tentaram arrumar um jeito de colocar Jesus contra Roma, de certa forma. Porque eles se doeram. Eles estão perdendo domínio, perdendo hegemonia, perdendo poder, perdendo influência, perdendo atenção, entendeu? Um novo evangelho surge, e aí eles não aceitam isso. Eles têm aquele negócio de não querer aceitar o erro da gente também, né? Crucifiquei Jesus, mas não, estava certo, eu não quero reconhecer o erro, não. Mesmo vendo os discípulos de Jesus com todos esses sinais, que inclusive acredita-se que Gamaliel, que vai ser a terceira parte, foi convertido. Eu, particularmente, penso nisso. Que Gamaliel se converteu sim. No finalzinho a gente vai ver isso. Você vai entender o porquê. Penso eu, Gamaliel foi convertido. Você falando isso sobre questão, só o Império Romano pode matar e tal. Aí me chamou a atenção um pouquinho antes, né? Quando a Ananias Safira acaba caindo na vaga e morre aí. E não traz ali, tipo, porque acarretou de problema, ou se trouxe algum problema com aquilo para o povo, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu, como você falou do Império Romano, trazer aqui para... Sim, não é relatado, né? Se trouxe um país, algo é fato, todo mundo ficou sabendo, ficou público. Então, ou o Império Romano simplesmente falou, tô nem aí, que é muito chique também, ninguém envolveu com isso.
E, inclusive, esse é um dos argumentos para falar que aquela parte de João 8, João 7, 50 e alguma coisa, 40, aquele versículo, e João 8, do 1 ao 11, a passagem da mulher adúltera, na verdade, é um acréscimo, não faz parte da escritura. Porque não poderia fazer apedrejamento público, não poderia. Era essa autorização, mas Estevão foi apedrejado, tudo você não está Estevão. Autorização. Portanto que Paulo, na viagem que era convertido em Atos 9, ele tinha conseguido autorização. Ele estava indo lá, provavelmente num local onde tinha líderes, né, da igreja primitiva para matar. Então era necessária uma autorização para matar. Os judeus eles poderiam naquela época julgar e já efetuar. Vitor, traz o que o Tiago Carlinhos falou. Então não é relatado, né? Então deduzo eu, não tinha pensado nisso, né? Deduzo eu que o Império Romano não ligou, porque fala que depois disso eles fizeram muitos sinais. Então depois dos sinais que eles foram, o Sinédrio foi atrás deles, para prender eles. Mas é realmente algo a se pensar. Mas uma coisa é fato. Eles não poderiam matar Abel prazer, senão eles teriam matado Jesus bem antes. Mas assim, eles não foram matados, eles só morreram, então, tipo, não Matar. eles morreram, então porque não tem como. Porque só os invernos não podiam matar. Isso. Mas eles não mataram, o povo morreu porque morreu. Isso caiu lá, né? E tinha gente lá que viu, né? Então, É verdade, isso é até um pouco. É verdade, pensou bem, mano, porque aí vai colocar lá na ficha lá no. ou seja, Ele falou que você vai morrer e morreu, matou. Morreu de palavra. O povo era proibido de morrer assim, que nem tinha um velho lá, eles não podiam morrer, só podiam morrer matado. Tem um ponto, realmente. Não tinha como acusar nesse caso. Listra fica do Império Romano também, por cidade? Também tava. E por que eles quase mataram Paulo nessa cidade? Nem todo mundo segue a lei, né? A raiva de Paulo era tão grande, meu amigo. Paulo tava vendo que ele Paulo foi era apedrejado, infeliz. eles acharam até que Paulo tava morto. Paulo era referência demais, né? Imagina. Assim, vamos imaginar o seguinte: imagina o Papa se virar protestante, cara. Ligas. Olha a revolta que você ia causar, entendeu? É tipo isso, como assim? Quando eu crescer, eu quero ser que nem Paulo. Agora, Paulo tá do lado dos caras que eu queria aprender com ele como perseguir, como matá-los, como refutá-los, né? Como querer argumentar com Paulo argumenta, agora Paulo tá do lado dos caras. Então eles tinham muita raiva. Porque Paulo entendia. Paulo era alguém de fora que rebatia. Ele foi dali. Ele fala com propriedade dali. Né? Então ele tem mais, vamos usar o termo da lacração aí, mais local de fala, inclusive, do que outros, para pensar bem. Paulo fala os credenciais. Ele é fariseu e foi discipulado por Gamaliel. Gamaliel é respeitadíssimo. Nós vamos ver a moral que Gamaliel, que o professor de Paulo, tem na terceira parte. Ok? Mas alguma colocação? Hipótese sempre sinta-se à vontade, Lucas. Mas as pontuações traz reflexão, né? Coisa que a gente não vê no texto, às vezes, sem ter muita coisa, a palavra de Deus é riquíssima. Então, continuando. Eles foram presos, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-nos para fora disse: Ide, apresentando-nos nos templos, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Lembra da oração da igreja primitiva? Primeira perseguição à igreja. O que acontece? A igreja ora. E eles não pedem: Senhor, proteja-os, que a gente não passe por isso de novo. Não. Senhor, os demais ousadia para pregar ainda mais. Ainda que eles sejam perseguidos. Eles agora de ser presos, porque estavam pregando o evangelho, fazendo curas e milagres, são libertados. E o que eles fazem? Mais curas e milagres. Vamos pregar de novo. Bora lá. E eu no templo ensinava. Vamos falar as palavras dessa vida. Vida parece um V maiúsculo, que não se refere a essa vida, obviamente, se refere a outra vida. Ok? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas não acharam o cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os sentinelas nos postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Então, imagina o seguinte: estavam presos. O anjo 24, 23.
mas eles são presos, um anjo aparece, abre a porta, eles saem, o anjo fecha a porta, e aí acordou o dia, não, vai lá, busca os caras lá pra nós. Não, sumiu, evaporou, não tá aqui, cadê eles? Mas como isso é possível? Os sentinelas não saíram daqui em um momento, as portas são fechadas, a gente vê de pau, não é nada desse cara, de pau, enfim. Então não tem nenhum sinal que eles quebraram, que eles pegaram uma chave e abriram, os guardas não saíram daqui, ninguém viu eles passando, o que levanta várias possibilidades, foram teleportados, o anjo deixou eles invisíveis, né? E aí a linha mais provável que o anjo fechou os olhos, que eles ficaram invisíveis, dizendo que os anjos fecharam os olhos dos guardas, que eles passaram livremente no meio dos guardas sem que eles vissem. A exemplo de Sodoma e Gomorra. Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Que eles queriam hostilizar os anjos, né? Eles foram lá de mensageiros. Quem lembra dessa passagem? O que acontece? Os anjos saem lá fora e deixam eles cegos. Vocês lembram disso? Então os anjos cegam. Então um dos poderes que Deus deu aos anjos é isso, cegar as pessoas. Então acredita-se que os olhos deles foram fechados e que, de certa forma, ficaram invisíveis. Então os apóstolos saíram. Detalhe, dessa vez não foi só Pedro e João. Dessa vez foi todos os apóstolos. Todo mundo foi preso. Todo mundo. Falou os apóstolos aqui. Então provavelmente todos eles foram presos. Chega, né? Tá bom, né? Deu, chega de ficar incomodando a gente aí. Me doeu, falou a verdade dói. Não gostei, melhor calar que dá falar a verdade. Então os 12 passaram e ninguém viu. Não era um que torna maior ainda o milagre, que deixou eles mais estupefatos. Não é 2 pessoas saindo do nada. 12 pessoas saindo do como, não tem como. Eles saíram daqui sem nenhum sinal de arrombamento e ninguém ter visto, isso é impossível. Mais um sinal miraculoso. E mais uma vez a gente vê que, se bem-aventurado é os que vê, não vê e crê, infelizes são aqueles que, mesmo vendo, não creem. Está cheio de pessoas assim. Os caras viram muitas coisas e ainda assim eles não acreditavam, né? Continuando, versículo 24. Vamos fazer aquela leitura alternada do versículo 24 ao 32, capítulo 1 até o 32. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. E chegando um dos senhores, dizendo: eis que o homem que encarnaste na prisão está no templo ensinando ao público. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem os mataste, perdão no madeira. Deus, porém com a sua letra, o exaltou em princípio Salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então aqui fala, rapaz, tá de novo os caras, né? Uma perseguição, persistência. A gente vê quem está empenhado em fazer o mal, faz o mal. Não tem os caras persistentes. Então, alguém falou, não, vocês prenderam eles? Não, ele está livre, leve e solto, de boa, pregando lá, moço. Está ensinando o povo ao tempo. O que mostra que eles não fugiram. Que se eles quisessem fugir, eles tinham subido no meio do mato. Não, eles estão pregando, não estão nem aí. Vamos fazer a vontade de Deus. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer às ordens do governo, do Estado. Porque se algum líder religioso te mandar fazer algo que não é vontade de Deus, ainda assim não faça. Não faça. Está pensando aqui. Pô, o sumo sacerdote era o ápice da liderança religiosa dos judeus. Né? O papa dos judeus, bem entre aspas, mais uma vez, ok? Era o ápice. E ele deu uma ordem: não fale que você está curando em nome de Jesus. Eles obedeceram? Não. Por quê? Porque Jesus falou: cure em meu nome.
em meu nome. A força de curar em nome de Jesus, a força de ser cristão, de carregar o nome de Jesus, desde o início, desde os primeiros dias de cristianismo, sempre teve um peso forte, até os dias de hoje tem. Você, quando você fala que você é cristão, o batismo, que é uma profissão pura de fé, você batiza, você bate o peito, talvez eu sou cristão de fato, eu creio em Deus. Isso vai trazer uma responsabilidade sobre você. É muito ruim, de certa forma, em algumas situações, alguns comentários que as pessoas fazem, eu sei, eu entendo. Só que esses comentários é baseado em um padrão que elas esperam, um padrão que a gente mesmo fala, um padrão que a gente mesmo prega, com a dinâmica de ontem, o de jovens. Temos que viver o que a gente prega, não basta só falar. Falar é fácil, pagar e fala. Você pega um versículo e fala para pagar e todo dia uma hora aprende. Inclusive, é melhor que sabe, não ensine se eu pagar e xingar, pelo amor de Deus. Se você é cristão, até seu papagaio tem que refletir isso. Ensina um versículo bíblico para ele, tá? Manda ele falar para as pessoas se converter, né? Aceite Jesus, mas não ensina a xingar, não, gente. Então você descobre o cara crente até para um papagaio, ok? Porque o povo ensina coisa errada demais, a gente sabe disso. Pelo jeito de falar, o jeito de se comportar, né? Lá no colégio de trabalho no Sul, a coordenadora fala assim: o seu nome, ele fala para você. Falar professor tal, pum, todo mundo já tem um preconceito formado antes. Até quem não foi aluno já ouviu falar do comentário de outros alunos. Então, antes de chegar, você já tem uma fama ali. Então, o que o seu nome diz sobre você? Quem é Caleb? Quem é Jéssica? Quem é Vitor? Quem é Bia? Quem é João Felipe? Quem é Gabriel Moreno? Quem é Vitinho? Quem é Alex? Quem é Ana? Quem é... O Pedro tá aí, tá vendo o Pedro? Quem é Júlio César? Quem é Pedro? Quem é Vitor? Quem é Mavi? Quem é Marco Aurélio? Quem é Lohan? O seu nome diz o que sobre você? O que ele diz? Entende? Isso é importante, a gente tem que tomar cuidado. Não pelo seu nome, não por ego, mas sim pelo nome que você carrega. Você é cristão, você carrega o nome de Cristo, isso é extremamente importante. Então, e bem-aventurados quando são perseguidos por causa do nome de Jesus. Jesus avisou isso. E aí o capitão, né, da guarda e os guardas, o cara estava trancado com medo de falar que ele fez isso mal feito, né? Trouxeram eles sem violência. Por quê? Porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Eles temiam que o povo apedrejasse eles. Então, eles vão prender, mas ainda assim eles tinham um tratamento especial. Porque tem, imagina, 10 mil pessoas, judeus, inclusive, revoltadíssimos. Então, eles também não são malucos. E mais uma vez a gente vê que o povo unido em um propósito é o maior poder político que existe. É uma coisa que, por isso, a estratégia de dividir o povo e conquistar uns do meu lado, cada o poder é meu. Porque eu tenho tantos por cento da população que me apoia, que concorda comigo. Então agora eu detenho o poder. E essa é uma tática muito antiga. Não é o Lohan em 2025 pensou nisso. É algo que eles fazem há séculos e milênios atrás. Ok? Então, a gente, enquanto igreja, se a gente tiver essa união que a igreja teve, a gente for unido, não estou falando de mestre político, falando para o reino de Deus, falando para ganhar alma para Jesus. Se a gente for unido e for realmente um só corpo, uma só voz, um só coração, uma só alma, um só espírito, a gente vai ter um poder muito grande, um poder vindo dos céus, maior que qualquer poder humano político, auto-instituído, ok? Então, trouxeram e apresentando ao Sinédrio, mais uma vez, o Sinédrio costumava se reunir em semicírculo, né? Como vocês estão aí, mas imagina, chegando mais profundo aqui, fazendo assim. Se apresentaram ao Sinédrio e tinha fariseus, tinha saduceus, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Eles falam: não, a gente foi muito claro que aquele menino do Lohan tinha um trabalho, um só, e você falhou. Era uma função, uma só. Era só não falar o nome de Jesus. A gente não proibiu você de curar. A gente não é mal também, né? Porque tem muita desculpa, né? Fala: não, eu não sou mal, eu só quero que você fale de Jesus. Curar você pode, tá? Você pode fazer isso, peraí, só não fala, só não fala de Jesus, tá bom? Não falando de Jesus eu não importo, não. Era uma função e vocês não fizeram isso e ainda ficam falando, acusando a gente de ter matado esse homem inocentemente. Jesus é inocente. Eles estavam só falando a verdade, mas a verdade dói. A verdade dói, ainda mais quando você é o errado na história. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. A gente vê que Pedro mais uma vez toma a iniciativa. Pedro que tem um total destaque por Lucas aqui, mas ele não fala sozinho. Os caras deixam na chapada, eles falaram também. Então aqui a gente não sabe se é somente Pedro falando esse recorte, que Lucas sempre escreve o resumo do sermão. O sermão todo dura muito tempo, então isso aqui é só o resumo do sermão. Então aqui Lucas resume as ideias centrais do que Pedro e os demais apóstolos, dos 11,
Falaram. Então o que eles falaram? Olha, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Nada de novo, nada que eles nunca ouviram antes. Pedro e João falaram isso. Pensem vocês mesmos. Importa mais obedecer a Deus ou a vocês? Eu imagino que Gamaliel ficou refletindo muito nesse argumento. Vamos entender isso já. A partir do versículo 33. Por quê? Eles entendiam da lei. Eles conhecem as escrituras, que era o Antigo Testamento só na época. Eles entendiam, eles sabem. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eles eram homens tentando fazer com que eles obedecessem mais a eles do que a Deus. Alguns começaram a refletir. Então, acredita-se sim, não temos nenhum registro, assim, que eu saiba, não, pelo menos pode ser que tenha, mas eu não sei, de membros do Sinédrio convertidos. Mas eles sabem que teve fariseus convertidos, Nicodemos foi um deles, Nicodemos era respeitado também. Como Gamaliel pensou que convertido, pensou que desses 70, poxa, cara, teve ao menos 5 ali, porque eles tiveram acesso a uma pregação poderosíssima ao vivo, face a face. E não tem como. Se é terra fértil, coração, a palavra de Deus germina. Tem solo rochoso, tem o passarinho vem, come e carrega. Mas se for terra fértil, a palavra vai germinar, certo? Então, é difícil você, metanoia, mudança de pensamento, Romanos 12:2, mudar a visão. Você tem toda uma cosmovisão, toda uma crença, você tem todo... É difícil você mudar a chave. Você tem aquele ego de eu estou certo, eu não quero reconhecer meu erro, eu não posso errar minha vida toda. Eu tenho 60 anos, 70 anos aqui, eles eram membros idosos, meu erro. Muita idade. Eu tenho prestígio, respeito social, eu não posso estar errado. Então é difícil, mas a palavra de Deus, ela penetra o nosso coração, ela perfura, quebra qualquer coisa e ela realmente transforma. Continuando então. Então Pedro fala: antes importa obedecer a Deus que os homens. 30. E o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando num madeiro. Então o Deus de nossos pais, fazendo uma alusão direta aos patriarcas, ele ressuscitou Jesus. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Isso aqui é uma declaração extremamente messiânica. Mais uma vez está falando, ele é o Messias. O Messias, vocês têm que nós, que eram judeus, nós estávamos esperando, já chegou, vocês mataram ele, crucificaram, pendurando no madeiro, fazendo referência à pior morte possível. Hoje, quando fala cruz, todo mundo pensa em cristianismo. Até o ateu pensa, não tem como. Todo ateu pensa em cristianismo, Jesus. A cruz é algo ruim, a gente não vê a cruz como algo ruim, a cruz é algo bom, legal, um símbolo do cristianismo. A gente não tem o costume, como no catolicismo, inclusive isso é uma crença, que o protestante não gosta de cruz, de modo nenhum. A gente não tem nenhum problema com a cruz, a gente não gosta de crucifixo, a gente não gosta, não do treino da academia, a gente não gosta de dar cruz com Jesus nela, a gente gosta da cruz vazia, porque Jesus ressuscitou. A gente entende na interpretação e tal, porém você não vai ver no protestantismo raramente alguém com uma cruz com Jesus lá, porque Jesus não está aquela uma pausa no tempo, um período em que Jesus, em que o diabo acredita que ele venceu, que Jesus sofreu, teve muito sofrimento. É para simbolizar o sacrifício dele. A cruz já simboliza isso. Por isso estou falando, a cruz hoje ela tem essa imagem boa, positiva. Ninguém olha para a cruz e não lembra de Cristo, é muito difícil. Só que na época era a morte mais humilhante possível. Era uma morte horrível, terrível. Então você era crucificado muito provavelmente nu, ou no máximo uma tanguinha. Você apanhava antes, tinha que carregar sua própria cruz. É algo muito sofrido. E era a morte mais humilhante, era a pior pena possível. Então eles dão ênfase nessa parte. Vocês crucificaram ele, matou ele, crucificando. Pedro cita muito, cara, mas dentro do sermão lá do capítulo 2, cara, esse negócio aqui que vocês mataram, crucificaram. Ele cita muito, cara, assim. É a terceira vez que tem registro. Entendeu? Cada chance que ele tem, ele fala. Qualquer chance que ele tem, ele realmente fala. Não tem medo não, tá? Complemento sobre cruz, hoje simbolizar algo bonito, antigamente simbolizava um xingamento. Então, falar cruz era um xingamento. Assim como hoje tem xingamento, antigamente cruz também era. Verdade. Que era a diferença do cruz. Cruz em latim é cruz. Xingar os outros. Então, hoje não, hoje tem todo um simbolismo positivo, mas antigamente até xingamento. E Pedro, vocês mataram ele, e mataram na cruz, ok? E nós somos testemunhas desses fatos.
e assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então ele fala, ó, nós somos testemunhas que Jesus é Deus, que vocês estão errados. E uma das principais provas de que aqueles que falam estão certos era o que, gente? Os sinais maravilhosos. Curava o paralítico, expulsava demônio. O povo passava, ou pelo menos acreditava que se passasse a sombra de Pedro, eles eram curados. Entendem? Então isso é a prova de que, cara, não tem como. Deus está com eles. Deus está com eles. Não tem como Deus estar com eles. Então quem está errado é eu, né? Os caras entendem da lei. Imagina os melhores teólogos da atualidade. Eles tinham que entender isso. E como eu falo mais uma vez, a gente vê que pessoas mais simples, que não têm tanto conhecimento bíblico, às vezes têm mais fé do que pessoas que estudam muito a Bíblia. Mas não adianta nada você estudar a Bíblia e estudar errado. Não adianta nada, tem que estudar certo. Porque senão você só vai cair em heresias e fechar a sua mente, seu coração para a verdade. Ok? Então agora vamos para a terceira parte final. O parecer, temos poucos minutos, mas dá tempo. O parecer de Gamaliel. Vamos fazer com a letra alternada, todo mundo, até o versículo 39, ok? Eles, porém... se alguém puder buscar um copo de água para mim de novo, eu não sei. Não pode ir lá? Obrigado. Júlio César. Do 33 a 39. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que o povo levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautele-vos a respeito do que haveis de fazer a este homem. Porque antes desses dias se levantou Félix, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto ele lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essas obras vêm de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis instruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então não vão matar vocês, porque vocês estão falando a verdade, eu não gostei não. Vai morrer mesmo. Eu vou matar igualzinho de Jesus, fazendo vocês também. Calma aí, galera. Calma aí. Gamaliel, Gamaliel era extremamente respeitado. Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era provavelmente neto de um rabino de extremo respeito. Era da escola de Hillel. Tinha duas escolas judaicas, certo? Tipo escolas teológicas, vamos dizer assim, de interpretação da lei. A escola de Hillel ela tinha uma interpretação mais humanizada, um pouquinho mais liberal, no bom sentido, né? E era mais popular e mais respeitada até do que a outra escola. Então, Gamaliel, ele era o líder dessa escola. Então, ele era o mais conceituado, tinha mais entendimento, né, teológico, vamos dizer assim, na época, na escola de Hillel. Gamaliel teve vários discípulos excelentes, das quais Paulo é o principal deles. Paulo era um cara extremamente preparado para o judaísmo, até demais, né, Paulo? E Paulo, todo mundo conhece a história dele, depois de converter ao cristianismo. E Gamaliel também era um membro do Sinédrio, porque ele estava aqui em reunião, ele era um 70, então só de ser membro do Sinédrio já tem status elevado. Ele era um entendido e alguém de muito respeito. Porque olha a forma que o texto bíblico apresenta, tá? Mas, levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens. Então ele levantou e falou: tira os caras daqui. É uma reunião de novo, de mais uma vez, que eles conversam só entre eles, né? Sobre o que nós vamos fazer? Eles não tinham nada que fazer, eles tinham feito uma cura mesmo, né? De um paralítico. Não, vamos falar para eles pelo nome de Jesus. E agora, mais uma vez, sai todo mundo, fica só eles aqui. Igual nas audições de TCC, como deu o exemplo, você apresenta o TCC, depois, não, sai daqui agora que nós vamos conversar entre nós aqui, depois você volta para a gente falar o que a gente resolveu. E Gamaliel se levanta, e ele também era aclamado pelo povo, né?
a gente vê que a seita dos fariseus sempre era mais abalada pelo povo dos saduceus, por exemplo. Os saduceus tinham mais valor político, os fariseus tinham mais valor com o povo. Apesar de que, ao longo dos anos, eles foram cada vez mais perdendo moral, porque a maioria deles eram hipócritas, raça de víboras, como Jesus disse. E aí ele usa um argumento muito bom, um argumento excelente, um argumento que ele usa que é perfeito, sensacional. A gente vê a sabedoria dele no falar. Ele fala, olha, tem duas possibilidades. Primeira, esses homens são charlatões, falsos, mentirosos. Se eles estão mentindo, nós não temos que nos preocupar. Por quê? Porque já teve outras pessoas no passado que se levantaram, falaram coisa com coisa, fez um movimentozinho, reuniu uma quantidade de pessoas até considerável, centenas de pessoas, mas não deu em nada. Depois que o líder morreu, acabou, não deu em nada. Segunda possibilidade, eles estão falando a verdade. Eles são homens de Deus, inspirados por Deus, e o Espírito de Deus está com eles. Se eles estiverem certos e a gente persegui-los, nós estaremos lutando contra Deus. Então o cara meteu um céu, não compensa. Porque se ele estiver errado, eu não preciso perseguir. Por quê? Porque vai acabar o tempo. E se estiver certo, eu vou me lascar quando eu perseguir eles. Eu não quero lutar contra Deus, porque vai que eles estão certos. Então Gamaliel coloca, né, todo mundo para pensar de forma muito sábia. Eu imagino Gamaliel levantando, 6 é doido, não, pelo amor de Deus. Ele se levanta de forma calma e argumentando, sem discutir com ninguém. E fala, olha galera, é o seguinte, vamos colocar esse lugar aqui. Ó, observe, atentar bem no que a gente vai fazer decisões. Pensem bem antes de fazer. Primeira coisa, nunca haja sem pensar. Pense bem antes de fazer e antes de falar. Pensa bem. Antes desses dias, muito antes dele, se levantou um cara chamado Teudas. Esse Teudas, ele ensinou-se alguma coisa. E cerca de 400 pessoas se juntaram com ele. Mas depois que ele foi morto, todo mundo que prestou obediência a ele se dispersou e não deu em nada. Mas não foi só esse Teudas, teve Judas também. Depois desse, não fosse Judas. Não é o Judas traidor, gente. Judas era um nome normal na época, tem vários Judas na Bíblia, tá? Inclusive, o traidor não escreveu o livro de Judas que vem antes do Apocalipse, não. Ele é o outro apóstolo, que também é chamado Judas, o mais Iscariotes, ok? Então fosse Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, todos quanto obedeceram foram dispersos. Então, ó, Judas e Teudas fizeram a mesma coisa, se levantaram, não deu nada, cara. Esse Teudas aqui, Flávio José escreve sobre um Teudas por volta do ano 36 a 44 depois de Cristo, que ele juntou o povo no Rio Jordão, prometendo uma travessia do Rio Jordão também, né? Então abriu o Mar Vermelho, então uma travessia, alegando eles são profetas de Deus, e não deu em nada, obviamente. Então aqui a gente tem duas possibilidades. Uma, ou Flávio José errou a data, e esse Teudas, que eu já falo, esse Teudas aqui, ou outra, segunda, na verdade é outro Teudas, tá? Que também não é algo impossível. Então é um Teudas, que esse Teudas do ano 34 a 46, ou 36 a 44, não pode ser ele. Esse Teudas, ele é anterior a isso, certo? Lembrando que a gente está no ano 30, certo? 30 depois de Cristo, porque não tinha 33 depois de Cristo, Jesus morreu com 36 anos, bem pouco tempo ele morreu, 50 dias, aí passou semanas mesmo, deu um ano aqui, estourando um ano, né? É porque a data os caras colocou errado. Então Jesus morreu com 33, Jesus nasceu 3 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, entendeu? Ele nasceu 3 anos antes dele, porque contaram a data errada, a marcar, certo? Então, corretamente, a gente teria que estar em 2028, se for para pensar bem, né? Enfim, e além dele, se levantou esse Judas. Esse Judas, muito provavelmente, foi aquele que deu o passo inicial para a seita dos Zelotes. Quem se lembra aí dos Zelotes? Quem são os Zelotes? Aqueles que queriam pegar em espadas para enfrentar o Império Romano. Simão, discípulo de Jesus, era ex-zelote, ele era membro do partido dos zelotes. Então acredita-se que esse Judas, o movimento dele acabou, mas a ideologia ficou. O pessoal comprou a ideia dele e fundaram então o partido dos zelotes. Então quando o Messias chega, Judas, inclusive o traidor também era, ele também estava preocupado com isso, querendo, achar que Jesus era o Messias, queria dominar, ele queria estar perto do rei, né, quando isso acontecesse. E Simão doidinho para tchá. Não é isso, não é sobre isso. Eu não vim trazer espada, não é isso. A espada é diferente, a espada está nossas mãos aqui agora. Então, cuidado. Então, eles se levantaram, não deu em nada. Por quê? Porque não era de Deus, gente. Não era de Deus, não deu em nada. Então, por
por que eu devo me preocupar? Então, se esses homens não estão falando de nada, não vão mexer com eles, não. Não compensa, cara, não compensa. Por quê? O pior não é nem isso, o pior é o que ele fala agora. Agora vos digo, versículo 38. Dai de mão a esses homens, deixai, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Ele fala, ó, se for de homens vai aparecer com o tempo vai vencer. Mas se isso vem de Deus, não adianta, a gente não vai conseguir parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões, a maldade, o sinédrio, nada parou a igreja. Gamaliel sabia disso. Por isso eu acredito que Gamaliel ele se converteu. Talvez nesse momento, ou antes, ou começou a pensar depois, ou ele estava no mínimo num processo de conversão. Converter é você mudar de caminho. Porque olha a fala dele, cara. E se essa obra vem de Deus, eu não quero estar contra Deus. Eu não quero isso nas minhas mãos. É bobeira, você é louco, não pensa, não fazer isso não. Vamos embora, não vamos não. Não dá certo. Entende? Então vamos deixar os caras quietos. E aí a gente vê a diferença de obras dos homens e obras de Deus. Quer saber se o que você faz é de Deus? Veja se prevalece com o tempo. Se resiste à perseguição. Quem lembra da declaração aí do cara da banda dos Beatles, né? Esse é o nome dele? Quem sabe o nome dele? O vocalista principal dos Beatles, John Lennon, grande John Lennon. O cara John Lennon, músico excelente, né? Respeitado. Os Beatles revolucionaram a música. Inclusive nas igrejas a gente usa muitos, né? Acordes, jeito de cantar, porque os Beatles revolucionaram a música. Deus deu um dom para eles, esperando que eles usaram porque Deus queria, mas enfim. E John Lennon, quando ele estava naquele auge, aquela fama, aquela foguete, aquela crescente toda, eles não. Acho que é uma época, todos saberão quem foi John Lennon, mas ninguém vai saber quem foi Jesus. Agora tá, eu perguntei qual é o nome do vocalista dos Beatles, só uma pessoa só respondeu. E eu esqueci, até eu esqueci o nome dele, eu não sei qual vai ser o nome dele, John Lennon, eu sei, eu nunca esqueci. Então, ironicamente, quem é John Lennon? Não vou nem falar perto de Jesus, não. Né? Tem John Lennon, o cara perde até para Hitler. Então, assim, vamos lá. Convenhamos. Então, Jesus jamais será esquecido. Isso pode tirar a sua cabeça. A perseguição não para a igreja, pelo contrário. Um certo cristão da igreja primitiva disse que os mártires são a sementeira do evangelho. Vamos ver isso melhor daqui a 2 lições, né? Quando Estevão morre, como a igreja reage a isso que acontece. Então, quanto mais cristãos eram mortos, mais o evangelho se espalhava. E provavelmente também, é uma probabilidade, Gamaliel também tem em mente isso. Que, matar ele só pode aumentar o movimento. Não vai resolver. Eu não quero dar contra Deus, mas penso eu, Gamaliel, que ele estava, ou se não tivesse convertido, num processo de conversão. Ele acreditava. E o argumento foi bom, né? Porque o sinédrio, na parte de lidar, pessoas sábias e cultas, ouviram e concordaram com ele. Então, se você discorda, meu amigo, você está errado. Tá igual um negócio comigo do crente ou ateu. Gente, tá bom, se eu tiver errado em acreditar em Deus, beleza, no final não existe. E agora, se você tiver errado, é o ateu. Ele deu ruim em família, né? Apóstolo de Pascal, né? Me está sem tempo, eu falo do apóstolo de Pascal. Vamos finalizar. Quando os apóstolos, chamando os apóstolos, não vamos deixar passar barato também não vamos perder a viagem não. Eles açoitaram-os e ordenaram que não falassem de Jesus. De novo, e o soldado. Vocês ouviram? É claro que não. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome maiúsculo, que é o nome de Jesus, não é qualquer nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Então, eles sofreram a clássica quarentena, já vamos escolher um versículo e a gente lá na frente, pode ver, o que você acha bonito. Então, eles sofreram aquela clássica quarentena de açoites, que é 40, e aí como eles são muito piedosos, então como tem o dó, vamos tirar um, né? 40 menos 1, então 39 chicotadas. Eles revezavam, levaram cada um, 39 chicotadas. A classe quarentena de ações, 40 menos 1. A mesma que Jesus levou, a mesma que vamos levar aqui, vai ler várias vezes. Quando falou que açoitaram, pode saber, 40 menos 1, mas eu não sei se me lembrando. Então 40 chicotadas.
Não é mole, não. Eles colocavam osso na ponta, tinha um monte de coisa. Uma daquela, você tá doido. Em 39. E eles saíram como? Chorando, bravos, tristes. Eu não aguento mais, eu vou sair desse cristianismo. Não. Obrigado, Senhor. Eu tenho sido considerado digno de sofrer perseguição de igual modo com Jesus. Dito isso, eles foram perseguidos e estavam pregando. Dito isso, era o quê? Vamos pregar de novo, né? De casa em casa e no templo, para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E a gente vê que tem uns 5 cultos no lar. A gente vê 4 tipos de culto e nada a gente fala, eu também falo para vocês, tem igreja primitivo. Um deles era o culto no cenáculo, que era o culto que acontecia no lar, e o outro era o culto no templo. O culto no templo. Então a gente vê vários tipos de culto que vai acontecer. O importante é que no culto tem um conjunto, uma eclesia, né, de pessoas reunidas em nome de Deus. E todos os dias, eu acho que esse aqui pode ser o versículo que pode dar, está muito bonito. E todos os dias do tempo, de casa em casa, não cessava de pregar. Não cesse de pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus salva, e somente Ele é o caminho para a nossa salvação. Não há nenhum outro meio para chegar até Deus, a não ser pelo caminho de Jesus Cristo. Em meio à perseguição, e o mundo nos persegue, não com 39 ações, né, 40 menos 1, mas o mundo nos persegue, às vezes, minando nosso lugar de fala, com ideias, com ideologias. Quando você posta um vídeo interessante, com comentários, né? Então, não tenha medo das perseguições. Sinta-se honrado por ser digno de ser perseguido. E nunca deixe de pregar o nome de Jesus Cristo. Amém?